A sexualidade, ela faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito fundamental humano, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Nesse sentido, a sexualidade, ela também se refere a gênero, identidade de gênero e orientação sexual. E nesse áudio eu trago informações sobre esse tema ainda tão complexo, muitas vezes difícil de ser dito, polêmico e que divide opiniões, que é a orientação sexual. A orientação sexual, ela diz respeito à direção ou à inclinação do desejo afetivo e erótico da pessoa. E esse desejo, ao direcionar-se, ele pode ter como único ou principal objeto pessoas do sexo oposto, né, a heterossexualidade, pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade, ou de ambos os sexos, no caso da bissexualidade. Eu quero reforçar aqui que o conceito de orientação sexual, ele veio justamente para substituir o termo opção sexual. Porque após muitos estudos, percebeu-se que as pessoas não escolhem a sua orientação, ou seja, elas desenvolvem a sua sexualidade ao longo da vida. E nesse sentido, uma pessoa não opta por ser heterossexual ou homossexual. Infelizmente, esse ainda é um assunto tabu nas conversas entre pais e filhos, assim como drogas e suas consequências, ou sobre o uso do álcool e do cigarro. Eu até me arrisco dizer que é mais tabu do que falar sobre drogas, álcool e cigarro. Se falar de sexo pode ser difícil e constrangedor para as famílias, muitos pais e mães receiam ainda mais falar sobre a orientação sexual dos seus filhos. Isso muito fruto da nossa cultura, da nossa educação, né, de uma educação mais autoritária que recebemos, cheia de preconceitos e também das nossas crenças religiosas. O assunto é tão temido que muitas famílias optam por tapar algumas situações que estão diante dos próprios olhos para não precisar conversar sobre elas. Isso pode ser muito perigoso, porque o medo das famílias impede que pais e mães orientem seus filhos. Nos áudios anteriores, a Ju reforçou também por diversas vezes a importância de orientações consistentes e confiáveis para os adolescentes. E que essas orientações devem prioritariamente partir da mãe, do pai, da escola ou de profissionais da saúde. Ela também nos lembrou de que falar sobre sexualidade e sexo não apressa a vida sexual dos adolescentes e muito menos induz à prática do sexo. E o mesmo ocorre em relação à orientação sexual. A ideia de que falar sobre orientação sexual despertará nos adolescentes o desejo de se tornarem ou de escolherem ser heterossexual, homossexual, bissexual é um mito. E muitos adultos acreditam tanto nisso que utilizam do controle para que seus filhos não convivam com colegas, amigos que possuem uma orientação homossexual, bissexual, por exemplo. Muitos pais e mães não permitem que os filhos brinquem com brinquedos que são caracterizados como de menino ou menina, porque eles acreditam que vão ser induzidos à homossexualidade ou à bissexualidade. Uma vez, numa orientação que eu fazia para uma família na escola, é, era uma questão que envolvia um caso de ansiedade grave do filho, e principalmente em relação a essa questão da orientação sexual diante das crenças, né, e da opinião da família. E eu ouvi a seguinte frase do pai: eu prefiro que meu filho seja um drogado do que um gay. Mesmo usando de toda a minha compaixão para tentar compreender o que aquele pai dizia naquele momento, eu fiquei muito impactada.
porque nós sabemos os riscos e os prejuízos que o vício das drogas pode trazer para um adolescente e para sua família. E aquilo para mim acabou virando um conflito, porque o que a gente pensa sobre isso? Né? De que a orientação sexual ela pode ser tão danosa para a vida de um adolescente, a ponto de um pai comparar isso a uso de drogas, por exemplo. Né? Mas mesmo gerando esse desconforto para esse pai, eu consegui conversar com ele no sentido de fazê-lo pelo menos refletir sobre a ideia de que a orientação sexual do filho não é um vício. Ela não produz nenhum dano físico e intelectual, né? Muito pelo contrário. Ela diz sobre um modo de ser, ela diz sobre um desejo, ela diz sobre amor, ela diz sobre afeto. Mas é muito difícil esse exercício. A homossexualidade e a bissexualidade, no senso comum, está associada a crime, pecado, doença. Inclusive, até o início da década de 90, a homossexualidade estava presente no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, justamente por ser considerada uma doença. Era inclusive mencionada como homossexualismo, né? E esse sufixo ismo diz respeito à doença. Mas em meados da década de 90, ela foi retirada da lista de patologias da OMS devido justamente ao entendimento de que orientação sexual de uma pessoa não é uma opção. E se não é uma opção, a família precisa encontrar meios, estratégias para falar também desse assunto que é tão presente na vida dos adolescentes. E muitas vezes nós adultos ignoramos. A família é indispensável para garantir a sobrevivência e a proteção dos seus membros, independente da dinâmica ou da forma como essa família é estruturada. E aí eu não digo aqui, né, não idealizo a família perfeita, pai, mãe presentes, não. É a família que é possível ter, a família conforme ela é estruturada. Porque pais e mães são percebidos pelos filhos como uma estrutura de segurança. E quando o adolescente percebe que não há espaço para diálogo, respeito e confiança, ele se distancia e sai em busca de outras pessoas que possam oferecer para ele esse acolhimento que ele ou ela tanto precisa. E nisso há um grande risco, porque eles podem ser orientados ou serem acolhidos por pessoas que não fariam como vocês, pais e mães, têm capacidade para fazer. Nós acreditamos muito que o contexto familiar é capaz de propiciar a sustentação da afetividade e a segurança que os adolescentes precisam. Mas para isso, pais e mães precisam refletir sobre as suas crenças, sobre a maneira como foram educados, sobre os preconceitos, sobre julgamentos, né, que são tão presentes na sociedade e que muitas vezes influenciam o modo de pensar, as nossas decisões, o nosso posicionamento dentro da família. Eu parto do pressuposto de que todos têm direito de viver a sua sexualidade sem medos, sem tabus, sem vergonha, sem culpa. Mas para que nós façamos isso em relação aos nossos filhos e filhas adolescentes, muitas vezes precisaremos também rever os nossos próprios conceitos e preconceitos. Colocar na balança o nosso amor, abandonar as nossas idealizações e nos colocarmos frente a frente com o nosso filho ou a nossa filha real. Além disso, precisamos também permitir que as escolas façam o trabalho delas em relação à educação sexual dos adolescentes. Porque, ao contrário do que ouvimos por aí, que a escola possui o desejo de doutrinar ou influenciar sexualmente os adolescentes, na verdade, o objetivo da escola é conscientizar os jovens sobre os temas relacionados à sexualidade. A escola ela pode ser uma grande parceira das famílias na discussão de temas como relação com o corpo, gênero, identidade sexual, as doenças sexualmente transmissíveis, ou como têm sido nomeadas agora, né, infecções sexualmente transmissíveis. A grande preocupação quando nós nos omitimos, enquanto deveríamos caminhar ao lado, orientar e apoiar os adolescentes, é que a ausência de aceitação e apoio, principalmente em relação à homossexualidade, bissexualidade, ela equipara-se ao alto índice de quadros graves de ansiedade, depressão, suicídio entre os adolescentes.
Eu acompanhei no ano passado algumas famílias que sofreram quando os filhos assumiram a sua orientação sexual, mas conseguiram compreender e aceitar. Acompanhei também famílias que não conseguiram aceitar imediatamente, ocasionando um sofrimento grande, tanto para as próprias famílias, né, para os pais, para as mães, quanto para os filhos. Uma sensação de abandono. E também que com o tempo alguns conseguiram compreender e aceitar, porque cada um também tem seu tempo. E muito disso vai em torno de crenças religiosas, valores que são muito rígidos e tradicionais, né, que são muito fortes dentro dessas famílias, e às vezes não conseguem aceitar de maneira alguma. E no caso de algumas famílias, adolescentes acabaram muito deprimidos diante de tanto sofrimento. Eu acompanhei inclusive casos de suicídio. A esse respeito, nós precisamos pensar muito no que tem mais valor para nós, pais e mães: a saúde mental e física dos nossos filhos ou a manutenção dos nossos medos e crenças. Ouvi recentemente o relato de uma mãe que, ao saber da homossexualidade da filha, a princípio foi muito difícil, mas quando ela começou a pensar no quanto aquela filha era especial, quando ela começou a pensar em todas as qualidades da filha, no caráter dela, no quanto ela sempre foi tão dedicada à família, ela compreendeu que era apenas a orientação sexual da filha e que aquilo não mudaria em nada a essência de quem a filha dela era de verdade. O meu papel aqui não é dizer o que vocês devem ou não fazer. Como mãe e como profissional, eu preciso pelo menos pedir que reflitam sobre quem é o seu filho ou a sua filha. Quem eles são na essência, porque é isso que realmente importa, é isso que tem valor. Eu perguntei ontem para um grupo de adolescentes que estavam aqui comigo na minha casa, amigos dos meus filhos, como eles gostariam que seus pais abordassem esse assunto, orientação sexual. E a resposta veio simples e objetiva. Gostaríamos que os nossos pais primeiro entendessem a diferença entre orientação e opção sexual. Porque eles precisam entender que ninguém escolhe ser homossexual, por exemplo. E também nós gostaríamos que conversassem com a gente sobre orientação sexual como conversam sobre algo simples do dia a dia, como o cardápio do almoço. Eu achei engraçado e interessante a comparação com o cardápio do almoço, e compreendi que o que de fato eles querem é que a vida seja mais leve. O que eles desejam, no fundo, é que a gente fale de assuntos que para nós é tabu, mas que para eles o desejo é de que seja encarado com simplicidade, com naturalidade. O desejo desse grupo de adolescentes que conversou comigo é que a sexualidade de cada um deles seja encarada naturalmente, como os assuntos cotidianos mesmo ali da família. Uma boa forma da gente iniciar essa conversa, a doutora Ju já deu a dica anteriormente. Se você presenciou uma cena de filme, novela, série, pergunte para o seu filho o que ele pensa a respeito do que vocês estão assistindo. Não faça da sexualidade dos seus filhos ou da sua filha um tabu. Esteja aberto e disponível como mãe e pai para ouvi-los sem julgamento, mesmo que isso seja estranho para a nossa geração, mesmo que isso seja difícil, mesmo que a gente tenha medo desses assuntos. Se o seu adolescente em algum momento tem o desejo de se abrir com você, mas em algumas circunstâncias ele estiver fazendo piadinhas, brincadeiras ou julgamento da opção sexual de outras pessoas ou a maneira como outros adolescentes se comportam, você fechou qualquer possibilidade dele ou dela se abrir com você. Então pense bem, reflita, busque aí dentro de você. O que é mais importante e valoroso quando se trata da saúde e da felicidade dos seus filhos ou das suas filhas? E, consequentemente, da saúde da sua família. Não esqueça jamais que o seu filho idealizado, ele não existe. Mas que o seu filho real pode ser ainda mais surpreendente, mais maravilhoso do que o que você idealizou.